Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai dar início ao nosso curso gratuito de desenho. Para quem ainda não sabe, essa primeira etapa ela vai ser uma etapa de estudos, então a gente vai estudar juntos nessa etapa, a gente vai estudar os fundamentos do desenho e essa primeira aula ela vai começar com linhas. O que eu queria falar para vocês antes de tudo, tá? A gente vai pegar uma parte teórica e eu vou trazer toda a parte teórica que é necessária pra gente começar a ir pra parte prática. Eu sei que essa parte ela pode ser bem chata, mas eu peço que vocês confiem, porque assim como na tatuagem, assim como eu trago conteúdo de tatuagem pra vocês com parte teórica e vocês gostaram, essa parte teórica do desenho que eu for trazer, ela vai ser uma parte importante. Tudo que for indispensável, a gente vai trazer para vocês e a gente vai estar estudando isso. E depois a gente vai para os nossos exercícios. É importante entender também que o processo de evolução ele não é linear. Então a gente não vai estar sempre melhorando, sempre progredindo, né? Mas a gente vai estar sempre evoluindo. Então o que acontece? Às vezes a gente acha que está indo bem e daqui a pouco a gente volta um pouquinho, piora um pouco. Confiem no processo. A gente vai começar super simples, a gente vai começar estudando sobre linhas, depois formas. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado. Mas é muito importante a gente passar por esse processo inicial. Esse primeiro vídeo de hoje, por exemplo, ele é sobre um assunto bem básico, que é o assunto de linhas. Então é bem importante que vocês confiem nesse processo pra gente fazer todo esse estudo e depois esse conteúdo ele provavelmente vai ser substituído por um conteúdo mais sintetizado, um conteúdo mais direcionado para um real curso gratuito de desenho aqui no nosso YouTube. Eu não poderia deixar de agradecer não só as pessoas que estão aqui, vocês que nos acompanham, vocês que apoiam todo o nosso projeto, como também uma pessoa aí que foi muito importante para todo esse processo pra gente começar o curso de desenho, quem sabe da história sabe de quem eu tô falando. Mas também as marcas que nos apoiaram, as marcas que deram material pra gente fazer uma rifa e a gente conseguir juntar, ó, o nosso iPadzinho chegou, tá? Então só pra vocês saberem, tá aqui o nosso iPad, a gente vai fazer os nossos estudos baseados nele. Eu ainda sou muito novo no digital, então eu tô criando coisas, esse aqui é uma recriação de uma arte que a gente já fez, inclusive tem um workshop no canal. Aqui é quando eu já tava um pouquinho mais cansado, que eu tava brincando, querendo brincar um pouco mais, e aí comecei a criar uns personagenzinhos. Esse personagem aqui eu criei com o Noah, tá? Então ele foi me dizendo que ele queria uma laranja com óculos e tupete. A gente foi criando. Eu ainda estou me adaptando à ferramenta. A gente vai falar bastante sobre o aplicativo do Procreate. A gente vai ensinar o máximo que a gente puder. Mas eu ainda estou aprendendo, ainda estou em evolução. Então peço também um pouquinho de paciência para vocês. Vocês vão ver alguns problemas aí, algumas dificuldades minhas. Mas como eu estou falando para vocês, a gente vai aprender junto. A gente vai entender junto como usar principalmente essas ferramentas digitais. Mas não vai ser focado só no Procreate, tá? Então todo mundo que tem um tablet, seja ele um iPad, seja ele qualquer tablet, a gente vai trazer esses outros programas. O importante é a gente estudar a parte de desenho, tá? Isso aqui que a gente está trazendo, o digital, ele é uma ferramenta e por ser uma ferramenta nova, eu estou aprendendo ainda, estou desenvolvendo. É meu segundo dia, hoje é o terceiro dia na verdade com ele. Então eu tô começando a aprender isso e tal, eu vou passar isso para vocês à medida que eu tiver conhecimento suficiente para passar para vocês. Então é isso, espero que vocês curtam essa aula, ela ficou bem longa, mas eu peço de verdade que vocês assistam com o tempo, no tempo de vocês, tudo certinho, porque vai valer a pena. E na nossa segunda aula a gente vai trazer alguns exercícios de gestual, que são muito importantes, e a gente vai depois evoluir para o próximo fundamento do desenho. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês sobre linhas, então, é a gente explicar um pouquinho sobre como elas funcionam, como são as linhas, e aparentemente é um assunto bem simples, mas vocês vão ver que a gente vai conseguir se aprofundar bastante, tá? Basicamente, linhas é o que marca de um ponto ao outro, o que tem no meio é a linha, né? Então, a gente não precisa se aprofundar muito nisso. Basicamente, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter linhas assim, linhas retas e linhas curvas, certo? Essas vão ser as formas que elas vão se apresentar pra gente e tá tudo certo. Agora a gente começa a aprofundar um pouquinho mais nelas para entender as diferenças entre linhas e como isso é importante pra gente, tá? Então, a gente vai ter linha contínua. Linha contínua não necessariamente ela vai ser uma linha reta, mas ela vai ser uma linha que vai continuar, ela vai ser uma linha que ela não vai parar no meio do caminho, ou enfim, então um traço de um ponto até outro, né? Então seja qual for ele mesmo, que ele tem esses pontinhos aqui, certo? Então linha contínua é basicamente isso aqui, uma linha que começa de um ponto e termina no outro e tudo certo. Linhas interrompidas, a gente vai ter bastante na tatuagem, quando é aquelas linhas de marcação, assim, então a linha ela vem mais marcadinha num ponto, menos marcada na outra. Ou, por exemplo, quando a gente tem o rastelado ou alguma coisa do tipo, tá? Então, toda vez que a gente tiver alguma linha dessa forma aqui, normalmente uma linha de esboço, alguma coisa assim, a gente tem uma linha interrompida. Essa linha interrompida, ela funciona de várias formas, ela funciona em vários pontos. Ela também pode ser aquele nosso rasteladinho, ela pode ser um traço marcado e pontilhadinho, pode ser com rachura. Rachuras fazem muitas linhas assim, né? Que a gente começa a linha, ó, por exemplo, nesse ladinho aqui, né? E a gente vai fazendo assim, tá? Então isso é a nossa linha interrompida.
Em muitos casos, quando a gente fala na tatuagem, num traço sólido, é disso aqui que a gente está falando, tá? Um traço onde ele vai de um ponto até o outro, bem pigmentado, tá? Normalmente a gente vai querer esse traço, mas em alguns pontos a gente vai querer fazer umas linhas assim, certo? São linhas de marcação no realismo, vários tipos de linhas assim, tá? As linhas sugeridas, a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante o que são essas linhas sugeridas, mas basicamente a linha sugerida é como se fosse uma linha do horizonte, por exemplo. A linha do horizonte é uma linha sugerida, né? Então por mais que a gente saiba que não tem um traço ali, essa linha ela tá marcando, então a gente tem uma ideia. Isso aqui era para ser uma praia, tá? Ficou bem horrível mesmo, mas tudo certo. E aí a gente tem as linhas psicológicas, tá? As linhas psicológicas a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente. Essas linhas psicológicas, elas são linhas de perspectiva. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem 3 linhas aqui, tá? Normal. A partir do momento que a gente dá uma forma para isso aqui, a gente já tem essa linha psicológica, essa linha de perspectiva, por exemplo, aqui, tá? A gente já consegue perceber que isso tem um movimento, certo? Então, por exemplo, assim, ó, aqui, tá? A gente vê que essa linha crescendo, ela dá uma sensação de profundidade, como se aqui fosse maior do que essa partezinha aqui, certo? Então essas linhas psicológicas, elas vão trabalhar também muito na questão da composição. Então, por exemplo, se a gente tem uma composição, uma foto, uma paisagem, por exemplo, onde a gente tem, por exemplo, aquela regra dos terços, né? Ó, que a gente vai ter aqui, a gente pode ter uma palmeira, uma árvore, enfim. A linha do horizonte a gente vai ter aqui nessa linha de baixo, e aqui a gente pode ter o sol. Tá? Então, nesses pontos aqui é onde se encontra. São essas linhas psicológicas, tá? A composição na fotografia, por exemplo, ela trabalha muito com esse tipo de linhas psicológicas. Linhas que não existem, mas elas estão ali e a gente está percebendo elas, certo? Aqui é importante falar, ó, os tipos de linha que a gente vai fazer. Isso é bem comum da gente usar em vários pontos e a gente vai usar bastante. Então, a linha fina, que é aquela linhazinha que a gente já está acostumado aqui, né? Uma linhazinha bem fininha, tá? A linha ela também pode ser grossa, então às vezes a gente vai querer marcar isso aqui. A gente tem, no caso, o nosso fine line na tatuagem, a gente tem o old school com traço mais marcado na tatuagem, mas também a gente tem, no desenho a gente vai trabalhar com esse tipo de linha. E a gente vai trabalhar também com a linha esculpida, tá? Então aqui no digital fica mais fácil de fazer essa linha esculpida. Então a gente pode só com a pressão, aumentando a pressão, a gente aumenta e diminui o nosso traço. Porém, como a gente vai fazer esses estudos bem focado também pro tradicional, né? A linha esculpida é aquela ali que a gente tem assim, ó, e a gente vai trabalhando ela, tá? A gente vai trabalhando a espessura dela, certo? Então esse tipo de linha aqui também a gente vai usar. Borda suave, algumas linhas, alguns traços, né? A gente vai ter uma borda suavizada, então a gente vai estar traçando e vai jogar o lápis ou enfim o que estiver fazendo, né? Então aqui a gente vai ter uma borda mais suavizada e a gente vai ter também a borda dura, certo? Então, por exemplo, eu quero um traço, que nem a gente fala ali, né? Um traço consistente. Tá aqui, ó, um traço consistente com a borda bem dura, tá? E a gente vai ter as nossas linhas de valor. Cara, essas aqui, e não é valor de dinheiro não, tá? As nossas linhas de valor são muito importantes, porque olha só, ela consegue dar um volume para as coisas, saca? Então, dependendo da força que a gente usa nela, ela consegue fazer uma sombra. Então a gente tem aqui, ó, uma tonalidade de sombras, certo? Então a gente tem a sombra mais clarinha para mais escura, tá? Então essas linhas de valor são linhas que a gente acaba usando bastante e são bem importantes, tá? Vocês podem ver que linhas, apesar de parecer ser tão simples, o que liga um ponto ao outro, no fim a gente consegue aprofundar bastante. E aí nós vamos ter alguns tipos de outras apresentações de linhas, né? Linhas simbólicas, que são símbolos mesmo, que no caso é como se fosse uma letra, por exemplo, um símbolo do zodíaco e tal. Linhas de contorno, que a gente acaba usando bastante na tatuagem, mas as linhas de contorno a gente vai ter também. Linhas de sombreamento, linhas de medida, perspectiva e ação. E aí eu separei essas duas aqui, ó. As linhas gestuais e as linhas de força, tá? Por que eu separei elas aqui? Porque isso aqui a gente vai estudar logo em seguida, a gente vai estudar com muito mais profundidade, elas vão trabalhar juntas, tá? Então a gente vai mostrar depois pra vocês essa linha de força e o gestual, que a gente vai fazer pra próxima aula daí, tá? Então eu vou deixar separadinho ali, a gente vai entender um pouquinho depois. Então as linhas simbólicas, no caso, seriam essas aqui, tá? Onde a gente tem um símbolo, no caso, né? Então a gente sabe que esse é o símbolo de proibido, por exemplo, alguma coisa do tipo. Assim como a gente sabe que tem o símbolo de certo, a gente sabe também, por exemplo, que esse é o símbolo de errado ou também X, são linhas simbólicas, tá? Isso a gente não precisa se pegar muito.
As linhas de contorno, aqui ó, eu fiz bem diferente para vocês perceberem que a linha de contorno, ela é bem grossa e a linha de dentro, ela é bem fininha, tá? Então a linha de contorno, não necessariamente a linha de contorno, ela também pode ser grossa. Então a gente poderia ter, por exemplo, assim, e poderia ter o contorno bem fininho, tá? Então a linha de contorno que a gente vai ter, no caso é o que a gente vai usar por fora aqui, vocês estão percebendo que todo lugar que a gente faz tem uma linha de contorno, né? A linha de sombreamento, que isso aqui é muito usado no cross-hatching, tá? Cross-hatching é aquela sombrinha que a gente vai fazendo assim, ó, tá? Essa linha aqui a gente vai ter, então, como uma linha de sombreamento. A gente vai usar linhas também, né? As linhas vão se sobrepondo e acabam sombreando uma área ou outra, enfim, né? Trazendo mais volume para o nosso desenho. Aqui nesse caso também é a mesma coisa, tá? A gente vai sombreando só com linhas. Linha de medida, normalmente isso aqui a gente vai usar para medir, por exemplo, o corpo humano ele tem 8 cabeças, ou enfim, né? A gente vai usar essas linhas de medida, elas são mais só pra gente ter uma noção mesmo. Tá? Linhas de perspectiva, que é essas aqui que a gente falou para vocês. Então aqui a gente consegue ver uma perspectiva, ó, né? A gente consegue ver as coisas andando em perspectiva assim, né? Então é uma linha mais psicológica, mas a gente pode usar inclusive essa linha como algo físico no nosso desenho mesmo, mostrar mesmo, né? Apresentar ela. E a gente vai ter a linha de ação, certo? A linha de ação a gente vai mostrar logo em seguida para vocês como é que é essa linha de ação, tá? Então, basicamente o que a gente vai ter de linhas é isso, e vocês vão ver como a gente vai conseguir aprofundar bastante nesse conteúdo. Vamos entender um pouquinho aqui sobre as linhas contínuas, tá? Lembra aquela linha que a gente falou, que ela vai do início até o fim e tal, da mesma forma? Então aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, aqui, a gente tem uma linha contínua em todo o desenho. Então, conforme a gente vai percebendo o desenho, ele todo é uma linha, ó, tá? Isso aqui não necessariamente essa arte precisaria ser feito numa passada só, mas a ideia que ela dá é exatamente isso, como se tudo fosse feito numa passada só, tá? Como se tudo tivesse conectado e tal. Então é uma forma da gente usar e vocês podem ver, ficou uma arte completa somente com linhas aqui, né? Então fica bem fácil da gente conseguir perceber. E aqui também, aqui sim, o objetivo desse tipo de trabalho, desse tipo de arte aqui, né? Ele é justamente fazer numa traçada só. Então, por exemplo, agora eu vou fazer coisa bem horrível mesmo, mas é como se fosse assim, ó. Tá? Então a pessoa vai lá, faz todo o movimento das árvores e tal. E aí termina pra cá. Pronto, tá? Então, feito num traço só, a gente faz todo o desenho. Isso aqui é um estilo de arte, enfim, né? De desenho. Então a gente tem esse lance das linhas contínuas. Eu peguei aqui uma foto do crioulo pra gente ter uma ideia, tá? Deixa eu ver, eu acho que aqui eu deixei separado uma camada aqui. Pronto. Então aqui, só pra gente ter uma ideia mais ou menos de como seria essa linha contínua, né? Ó. A gente começa, a gente pode primeiro ir marcando o contorno. E agora chegando aqui, ó, eu já vou fazer algumas outras marcações de dentro aqui, certo? Vamos fazer a barba, fazer o bigode aqui. E daqui a gente já pode ir pra boca, ó. Tá? Esse exercício aqui é bem legal da gente fazer, porque o objetivo é não tirar o lápis do papel, certo? Então a gente vai tentar reproduzir tudo isso que a gente está vendo sem tirar o lápis do papel. Com o tempo, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai aprendendo a fazer isso muito melhor. Como vocês podem ver ali o da árvore, ficou muito melhor, tá? Então a gente está trazendo aqui, ó, pum pum. Vamos dar mais um detalhezinho aqui na orelha. E a gente segue trazendo aqui, pá, fechou, certo? Então se a gente tirar a nossa arte aqui do crioulo, a nossa foto do crioulo, a gente tem esse troço horroroso que eu fiz. Mas é só pra gente entender como a gente pode ir trabalhando. Esse é um exercício bem legal de fazer, principalmente pela simplicidade que a gente tem que buscar. Porque como vocês podem ver aqui, ó, ficaram muitas linhas, tá? Muitas linhas. O que poderia fazer no caso, vamos ver se isso funciona, tá? O que daria pra gente fazer de repente era buscar essas linhas de contorno. Fazer aqui meio rapidinho só pra gente entender um pouquinho, tá? Buscar essas linhas de contorno, certo? Aí num segundo momento a gente fazer uma linha só para as partes do rosto. Então vamos começar aqui, ó, pelo olho. Aqui a gente vai tentar manter o mais simples possível, tá? A gente vai tentar colocar menos detalhe. Aí vem puxadinho aqui e vamos fazer a linha da boca só aqui. Pronto, tá?
Aqui, ó, a gente usou muito menos detalhes, tá? Aí acontece o quê? A gente colocou detalhe de menos, né? Detalhe de mais, detalhe de menos. E a gente vai trabalhando isso. Isso aqui não é só um exercíciozinho pra gente ficar brincando, pra gente entender como funciona essa parte de linhas contínuas aqui, tá? Então a gente pode brincar com isso aí, trabalhar, enfim. Vamos falar sobre as nossas linhas sugeridas, tá? Nesse caso aqui, ó, nesse desenho aqui, a gente tá com um exemplo perfeito de uma linha sugerida, certo? A gente tem a palavra banana no formato de uma banana e a gente quase consegue perceber todo o formato da banana, a gente quase consegue perceber toda ela como se ela fosse uma coisa só. Inclusive, se a gente olhar mais de longe, sim, a gente percebe que é uma banana, tudo certinho, né? Mesmo sem ter a leitura e tal. Porque a gente tem essas linhas sugeridas. Então aqui, ó, nesse caso, ó, a gente tem essa linha sugerida da banana, entendeu? É como se, porque logicamente foi feito no formato da banana, né? Então a gente tem essa linha sugerida, ó, essa linha daqui também sugerida. Essa linha aqui já tá mais colocada, né? Mais desenhada. Mas a gente tem essa linha sugerida da banana. Então por mais que a gente não tenha aqui nesse desenho aqui, né? Nos dois, no caso, né? Por mais que a gente não tenha a linha por fora em si, tá? Então como a gente pode ver, ó, essa linha aqui, ó, é um B. Aqui a gente tem o A, o N, que fecha ali, né? E o que acontece é que aqui, ó, isso aqui é o relevo da letra, que junta com a parte de trás. E isso vai formando, ó, esse relevo vai formando essa nossa linha sugerida. Então, na verdade, a gente não tem uma linha aqui de início ao fim, certo? Então, só pra gente entender também que a gente não necessariamente precisa ter uma linha desenhada para ela estar ali, né? E aqui a gente tem as linhas psicológicas, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre a parte de composição também. Então as linhas psicológicas são aquelas linhas que, assim, apesar de elas estarem ali marcando e tal, a gente não tem um buraco aqui, né? Mas a gente percebe um buraco nessa parte aqui. Mesma coisa aqui, ó. O simples fato de misturar o contraste entre o preto e o branco faz com que a gente imagine que tenha linhas aqui, né? Com que a gente perceba que tenha linhas aqui, tá? O que não é o caso, não tem a linha, mas é só uma linha psicológica mesmo. E aqui a gente vai falar rapidamente então das outras linhas aqui, tá? Continuando aqui nas linhas psicológicas, né? O que a gente tem sobre as composições que eu falei pra vocês, então, a composição dos 3/4, né? A regra dos terços, não é 3/4, desculpa, a regra dos terços, tá? A regra dos terços, então a gente tem aqui, ó, seguindo toda essa lógica aqui dos terços, da regra dos terços, então a gente tem os objetos todos aqui, tá? O barquinho nessa linha, o tesouro nessa linha, o coqueiro ocupando só esse lado aqui, certo? Então, o tesouro aqui, o barquinho ali, certo? Então, a gente não vai se aprofundar muito na composição aqui, mas como vocês podem ver aqui, ó, essa composição ela joga o nosso olhar lá pro que importa, tá? Mesma coisa aqui, ó, a gente tem uma regra de composição, por exemplo, de linhas e tal, triângulos, né? Então o triângulo tá bem enquadrado na foto. A curva, o rio fazendo a curva, certo? Composição em L, tá? Então tudo isso são linhas psicológicas, são que nem aqui, ó, o túnel, tá? A gente tem essa profundidade, essa perspectiva, né? Então são tudo linhas psicológicas, tá? Aqui, essa parte aqui é muito legal, isso aqui eu queria trazer para vocês para mostrar, olha só que bacana. Como só com linhas a gente consegue dar um volume muito grande. E a questão aqui é o seguinte, ó, quanto mais próximas as linhas, mais a sensação que a gente tem de sombra. Quanto mais afastadas elas estão, mais sensação de luz a gente tem, porque deixa esse espaço mais amplo, né? E olha como a gente consegue ter um volume muito grande só por causa das linhas, né? Então aqui a gente tem as linhas de sombreamento, por exemplo, né? O cross-hatching, aquele que a gente falou. Então, não só ele segue o movimento, né? O volume do trabalho aqui, né? Mas ele também serve como sombra. Então, olha só, como essas linhas, elas dão um movimento, a profundidade no caso, né? E a gente consegue entender direitinho aqui o sentido do nosso objeto, o volume do nosso objeto, né? As alterações aqui e também o sombreamento. Então, esse cross-hatching é uma das formas que a gente tem de sombrear aqui. A gente percebe muito bem uma sombra projetada aqui, né? Como fica bem direitinho, tá? As linhas de contorno aqui que eu falei pra vocês, ó. Olha que legal, como a gente tem as mesmas linhas, só que a gente sabe que essa aqui é uma linha de contorno dessa região, justamente por conta dela ser mais forte, né?
Então a gente consegue, com a intensidade da nossa linha, a gente consegue trazer essa linha de contorno, no caso, né? Aqui as nossas linhas de perspectiva, elas, como eu falei, elas podem até estarem explícitas aqui, né? Mas só o fato da gente perceber elas assim, a gente já sabe que elas estão ali, elas são como se fossem implícitas, né? Então aqui, ó, a gente tem essas linhas de perspectiva, a gente percebe que tudo vem mantendo essa mesma perspectiva aqui, certo? Aqui é uma parte bem legal, deixei separado pra gente estudar um pouquinho, tá? Que é a linha de ação. Essa linha de ação, ela normalmente vai estar atrelada a pessoas e animais, mas porém se a gente tiver um objeto, por exemplo, se a gente tiver sei lá, uma cômoda, tá? A gente pode colocar ali, ó, essa linha de ação, certo? E aí a gente pode, vamos colocar trabalhar com preto aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó, como se essa linha aqui, ó, vamos botar faz de conta que isso aqui é um travesseiro, né? Ó, o travesseiro ele pode seguir essa linha de ação também, tá? Então a gente sabe que o travesseiro ele tá fazendo esse movimento aqui, ó, certo? Então a gente tem uma linha de ação pro nosso personagemzinho ali, ó, tá? Aí a gente trabalha nessa linha de ação. Então essa linha de ação é uma coisa bem importante da gente entender. Por exemplo, aqui, ó, a gente está trabalhando com essa linha de ação para cá, certo? Aqui, ó, olha a fluidez que a gente tem. A gente trabalha com essa linha de ação para cá. Aqui a gente tem ou para esse lado ou para esse lado. Como está indo para frente, a gente vai considerar esse lado. Olha essa linha de ação aqui, que bacana. Tá? Então isso é o que dá um dinamismo muito maior para o nosso desenho. E mesmo que o objeto não esteja correndo, ou enfim, como a gente está nesses casos aqui, a gente tem ali, ó, a pessoa em posição fetal, né? Ela tá ali no movimento dela, ó, se espreguiçando. A gente tem essa linha de ação, então a gente consegue trabalhar o nosso personagem todo para cá. Mesma coisa aqui, ó, pá, batendo na parede, certo? E aí aqui, ó, a gente tem uma pose bem paradinha, mas a gente tem uma linha de ação. Essa linha de ação aqui, ela existe porque é onde está o nosso apoio aqui, ó. Então a gente consegue perceber que o apoio está nesse pé aqui porque o corpo está jogado para cá. Então isso mostra também uma linha de ação aqui, certo? E aí, como eu falei para vocês, isso vai se aplicar a animais. Então aqui, por exemplo, tem algumas coisas que acho que é legal da gente falar, tá? Olha a diferença de quando a gente tem uma linha de ação nula, assim, reta, né? Sem sentido, sem graça. E quando a gente joga o pezinho lá pro lado, ó. Só jogou o pezinho pro lado aqui, tá? No caso aqui ele tá falando sobre o peso, né? Quando a gente tem o peso aqui, ó, joga pra lá, a gente tem uma linha de ação bem bacana aqui, certo? Aqui mesmo a gente tem essa linha de ação de personagens no ar. Então normalmente essa linha ela vai ficar mais fluida dessa forma. E nadando vai ficar fluida dessa forma aqui, tá? Aí a gente vê também aqui, ó, a linha de ação da cobra, tá? Então a cobra ela sempre vai seguir aquela linha e pá, aqui na cabeça é onde a gente vai ter essa linha de ação dela, tá? É onde a gente vai ter essa linha de ação mais marcada, né? Por exemplo, aqui, ó, pá, né? Marcou pra lá. Sereia, a mesma coisa, tá? Então a linha de ação ela é muito importante. E aqui, que nem ele falou, ela não precisa ser complexa, ela tem que ser direta e efetiva, né? Então isso aqui, ó, a linha de ação do coelho, né? Ele tá indo pra cima do ratinho, e o ratinho, ó, ele tá se encolhendo, ele tá vindo pra cá. Então aqui a gente tem a linha de ação fazendo esse movimento aqui, certo? Então é bem bacana da gente entender essa linha de ação. Ó, aqui ele tá falando, nesse exemplo aqui, tá dizendo que a nossa coluna, tá? A nossa espinha, coluna vertebral, né? Ela sempre vai fazer parte do movimento da linha de ação. Então aqui, ó, ela tá fazendo parte da linha de ação, certo? Isso quando a gente estiver falando sobre pessoa, né? Aqui fala também que dançarinos são um grande exemplo, dão grandes linhas elegantes e tal, de linhas de ação. Então o pé, ó lá, ó, tá vendo aqui, ó, pá, o pé dançando, ó, joga pra cá. Essas linhas de ação aqui são muito legais, tá? A gente vai usar isso bastante quando a gente estiver estudando o gestual, que vai ser na nossa próxima aula, tá? Essa aula vai ser um pouquinho mais chatinha, só para essa teoria inicial aqui. Ó, aqui a gente tem uma linha de ação toda lá para trás, tá? Então dá para perceber que o personagem ele fica muito mais dinâmico quando a gente tem essa linha de ação. É o exemplo que a gente teve aqui, ó, né? Aqui quando não tem nenhuma linha de ação
bacana, né, com o movimento, o desenho ele fica meio sem graça, né? Aí joga um pouquinho mais pro lado, a gente já consegue perceber. E aqui fala, isso aqui é importante, tá? Eu quis guardar isso pra poder mostrar pra vocês. O rabo de qualquer animal se torna uma continuação da linha de ação. Então, ó, a linha de ação, pá, certo? A linha de ação do bicho vem aqui, ó. Ela nunca vai ser, por exemplo, assim, ó, tá? Ela sempre vai acompanhar o rabo. O rabo sempre vai fazer parte da linha de ação. Assim como a coluna e o rabo, que o rabo ele vai dar movimento, certo? Imagina se a gente tivesse o rabo aqui sem movimento, ele acaba não ficando tão legal, né? Então isso aqui eu acho bacana de mostrar pra vocês, e é importante entender que a linha de ação, ela serve também, por exemplo, pra dar mais emoção pro nosso desenho, pra dar mais dinamismo, sabe? Pro nosso desenho, pra ele não ficar um desenho estático que nem a gente tava falando ali. Então vamos lá, nosso primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte, tá? Ponto, ponto, linha, 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 tá? O lance aqui é o seguinte, a gente vai olhar pro último ponto, então se eu fizer um ponto aqui, esse é o ponto que eu vou olhar, e eu vou traçar até lá, ó. Então, ponto, ponto, linha, linha, linha. Quanto maior vocês fizerem essa distância, mais difícil vai ficando, tá? E aí vocês podem fazer também o seguinte, ponto, ponto, linha, 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 e depois pode trazer no sentido oposto. Então, no começo a gente faz pra cá, depois a gente faz pra cá, certo? Então, esse exercício aqui é bem bacana da gente fazer. Quanto mais vocês espaçarem o ponto, melhor, tá? Assim, mais difícil, mas melhor vai ficar para vocês terem o controle da mão. E o mais importante aqui é o seguinte, não fazer o seguinte, ó. Esse traço assim, tá? Não faz isso aqui a gente não quer, tá? Eita. Isso aqui a gente não quer. O que a gente quer é exatamente isso aqui, ó. Ponto, ponto, linha, 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 tá? Ponto, ponto, linha, linha, linha. E aí no começo a gente não vai acertar mesmo, tá? E se dificultem, que nem aqui eu coloquei uma posição que tava bem ruim a minha mão. Tentem dificultar pra gente pegando esse costume aqui de fazendo esse tipo de trabalho, sem a pressão de, tem que estar certinho, porque, olha só, isso aqui são tudo linhas dinâmicas, tá? São linhas dinâmicas, são linhas reais, tá? Aqui quando a gente tem o digital, a gente tem essa possibilidade de fazer, ó, a linha retinha. Não é isso que a gente quer, ó. A gente não quer linha retinha, tá? A gente quer isso aqui a gente não quer também, a gente quer essas linhas dinâmicas. Então vocês vão fazer no papel aí, ponto, ponto, linha, linha, linha. Depois desse exercício, o próximo exercício que a gente vai fazer é ponto, 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 linha, linha. Então, ponto, 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 linha, linha, certo? Dessa vez a gente vai fazer um triângulo, ó, e vai curvar, tentar encostar. A gente não encostou aqui, não tem problema. O importante é a gente seguir esse movimento, ponto, ponto, linha, linha. Ponto, 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 linha, linha, tá? Ponto, 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 linha, linha. Mesma coisa aqui, tá? Vocês podem fazer ida e depois volta também. Ponto, 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 linha, linha, tá? Isso aqui é legal pra gente ir treinando o nosso movimento circular. Então a gente vai fazendo ali, ó, tá? Então faz bastante aí, faz algumas folhas desse exercício aqui, tá? E aí já marca a gente, bota lá no Insta, que a gente vai compartilhando todos vocês aí pra gente ir se motivando todo mundo a treinar, tá? Os treinos são importantes, não vamos pular os treinos, não vamos pular os exercícios, porque por mais que eles sejam mais chatinhos mesmo, é importante que a gente faça esses exercícios, que a gente trabalhe com isso, tá? O próximo que a gente vai fazer, esse aqui é bem legal, tá? Ponto, 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 linha. São 4 pontos e uma linha. 1, 2, 3, 4 e uma linha. 1, 2, 3, 4. E ele vai seguir sempre esse exemplo, tá? Aqui, ó, no digital a gente consegue fazer esse Ctrl Z, no caso, né? E a gente pode ficar fazendo num lugar só mesmo assim, é bem bacana, tá? Mas aí, no caso, logicamente, vocês vão estar com papel e caneta. E esse exercício eu recomendo fazer com papel e caneta. Na verdade, todos os nossos estudos eu recomendo fazer com papel e caneta, né? A gente só tá no digital aqui que fica mais fácil pra gente gravar, tá? Então dá pra ir fazendo eles aqui, ó, tá? Isso faz pra gente ir soltando o traço, então a gente tem esses 3 exercícios. Ponto, ponto, linha, linha, linha. Ponto, 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 linha, linha. Ponto, 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 linha, tá? Aí vocês trabalham a linha como vocês quiserem aí, enfim, tá? Segundo exercício, o que a gente vai fazer agora, tá? O que nós vamos trabalhar agora? A gente vai fazer os mesmos exercícios, só que dessa vez a gente vai trabalhar com as linhas interrompidas. Lembra que a gente falou que a linha contínua é aquela que vai de um ponto até outro?
Então a gente vai trabalhar da mesma forma, ó. Ponto, ponto, linha, linha, linha. Ó. Ponto, ponto, linha, linha, linha. E a gente não vai chegar lá, ó. A gente não vai fazer aquela linha contínua. Linha, linha, linha. Entendeu? A gente vai começar a trabalhar com essa linha interrompida. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem ponto, ponto. Dá pra nós trabalhar assim, ó. Linha, 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 tá? Ponto, ponto, linha, 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 tá? Esse aqui vai ser um pouquinho mais trabalhado. Então, como a gente não vai fazer aquele traço direto, a gente vai trabalhando aqui, ó. Linha, 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 tá? Sempre lembrando de ir tirando do papel o lápis ou a caneta, enfim, o que vocês estiverem trabalhando aí, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Ponto, ponto, linha, 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 tá? Vocês podem, inclusive, fazer traçadinho, enfim. Vocês podem fazer ponto, ponto e a linha ser só pontinhos, tá? Então, isso aí fica a critério de vocês, mas para experimentar bastante, tá? Ponto, ponto, linha, 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 tá? Isso aí fica a critério de vocês. Segundo exercício, ponto, 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 linha, linha, tá? Então, agora, desse lado aqui, ponto, ponto, ponto. Vocês podem ir trabalhando linha assim. Vocês podem ver que quando a gente faz devagar, a gente vai perdendo muita firmeza, né? Ó, um movimento e sem o movimento principal. Então, também dá pra fazer traçadinho, tá? Isso aqui no papel fica mais fácil. Vocês estão vendo que no digital ele sempre fica essas ondulaçõezinhas, né? Eu ainda tô me adaptando com ele aqui. Mas enfim. E aí vocês podem fazer a volta também, ó. Pode fazer traçadinho, pode fazer como vocês quiserem, tá? E o terceiro é aquele ponto, 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 linha, linha. Aí a gente vai fazendo ali, ó. Dá pra ir e voltar. Aqui, ó, é legal a gente fazer assim, ó. Esse aqui é aquele risco que a gente chama de risco cabeludo, né? Ó. E aí a gente vai trabalhando assim, tá? Não queremos aquele tracinho direitinho, lembra? Aquele tracinho, aquele S direitinho assim, a gente não quer ele, tá? Aqui ficou... A gente quer isso aqui, ó. Esse treino aqui, tá? Que aqui, vocês vão usar muito mais o pulso de vocês pra fazer essa movimentação, tá? Porque essa é uma passada curtinha. Quando vocês fizerem isso aqui, ó, maior, vocês vão usar o ombro como eixo de rotação. E isso vai dar uma leveza maior no traço de vocês, tá? Então a gente vai fazer esse mesmo exercício que a gente fez lá, só que aqui a gente vai trabalhar com essas linhas mais soltas aqui, tá? E o outro exercício que a gente vai fazer também é desses exercícios aqui, tá? Agora, lembra que a gente lá no começo a gente estava falando sobre os tipos de traço, os tipos de linha? Agora a gente vai trabalhar com isso, então, ó, ponto, ponto, tá? E agora a gente vai fazer a linha assim, ó. Claro, aqui eu tô no digital, fica mais fácil, tá? Mas a gente vai trabalhar esculpindo essa linha, ó. Tá? Mesma coisa, ponto, ponto, linha. E agora vamos esculpindo, ó. Tá? Outra coisa, ponto, ponto, a gente pode ter uma linha no meio e a gente vai suavizar essa linha para os lados. Lembra que tinha a borda suavizada? A borda dura é aquela que vem até aqui, né? A borda suavizada é essa aqui que a gente vai trabalhar, ó. Então, ponto, ponto, a gente trabalha uma linha daqui até aqui, tá? Mesma coisa daí, a gente vai seguindo para o outro ponto. Ponto, 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 linha, linha. Então aqui, ó, vamos começar a trabalhar. Vamos fazer uma linha mais grossa aqui na ponta. Aqui é onde a gente começa a trabalhar mais, né? O nosso traço. Ponto, 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 linha, linha. E aqui a gente vai deixar bem fininho, aumentar aqui. Tá, aqui essa é a nossa linha bem grossa, tá? Isso aqui a gente vai trabalhando, a gente vai brincando aqui, tá? Ó. Ponto, 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 linha, linha. E aqui a gente faz uma engrossadinha só no meio. E deixa a bordinha mais ali, tá? Então isso aqui a gente vai treinar bastante. Vocês nem precisam fazer os pontos, se não quiserem, obviamente, né? Dá pra ir direto assim. Mas só lembrando que aqui é esse traço mais curvinho assim, né? E aí a gente usar bastante essa questão da espessura, né? A questão da borda, ó. Essa borda aqui é uma borda marcada, mas a gente pode suavizar ela também. A gente pode dar uma suavizada nela, tá? E aí fazer esse exercício, ó. Esse ponto, ponto, linha, linha, linha. Tá? Ponto, ponto, linha, linha, linha. A gente vai trabalhando dessa forma e a gente consegue soltar mais a nossa mão.
E agora, depois da gente fazer bastante disso, eu faço, sei lá, uma, duas folhas de cada um desses aqui, frente e verso, que acho que dá pra fazer bem tranquilo. Feito isso, a gente vai para os exercícios mais práticos para soltar a mão, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai começar fazendo o espiral. Então o espiral é aquele que a gente vem fazendo assim, certo? Ó. Tentem mudar bastante o eixo de rotação. Ó, no meu caso, tá? Se eu levanto o cotovelo, eu consigo ter mais fluidez, certo? Porém, eu tenho menos precisão. Se eu deixar bem fechadinho aqui, eu tô mudando só com o pulso aqui. Apesar de eu ter mais firmeza, eu não consigo chegar em lugares. Essa partezinha aqui, por exemplo, ó, que tá meio um buraquinho para baixo, essa partezinha aqui é justamente que a minha mão não tá confortável de fazer assim. Diferente dessas partes aqui, ó. Aqui eu tô com o cotovelo alto, né? Então vai experimentando, ó. Aqui o objetivo é soltar a mão, tá? Então vai soltando a mão aqui nesse exercício aqui, certo? O outro que a gente vai fazer é a mesma espiral, só que dessa vez o que a gente vai ter? A gente vai ter uma linha de ação. Lembra da nossa linha de ação? Deixa eu botar aqui, ó. Então a gente vai ter uma linha de ação, ó. Vamos fazer algumas linhas de ação aqui. E agora a gente vai trabalhar o espiral nessas linhas de ação, ó. Ó, tá vendo que ele vai seguindo o movimento, né? Então aqui a gente vai fazendo, ó. A gente vai ter essa... Ó, aqui deu uma dificuldade bem grande, tá? Pra eu conseguir virar. Isso aqui é legal da gente ir treinando, ó. Isso aqui são coisas que a galera fala, que diz assim, ah, mas eu não sei desenhar. Então, vai brincando assim, ó, isso aqui é tudo uma brincadeira, isso aqui é tudo uma diversão, a gente vai aprender a desenhar de uma forma bem solta, bem divertida. Então a gente não precisa ficar se apegando muito. Eu vou aprendendo com vocês aqui, a gente consegue chegar mais longe. Tá? Então vamos lá, ó. Vou tentar mais um aqui pra gente. Cuidar dessas curvinhas. Ó, aqui já caguei tudo, tá? O que aconteceu aqui, minha mão não ficou legal. Ainda tô me adaptando bastante com o digital. Ó, vamos lá. Tá, ficou um pouquinho melhor. Tá, mas ficou bem ruim, na verdade. Vamos tentar fazer um pouquinho mais espaçado. Sim, ficou muito espaçado. Aí, ó. Conforme a gente vai soltando a mão, vai melhorando. Tá vendo? E aí a gente vai fazendo dessa forma, tá? O nosso próximo exercício que a gente vai fazer é de espiral também, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer uma espiral com linhas. Então aqui, ó, vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? O papel de vocês. E vão fazer ali, ó, as linhas, tá? E aí, agora sim, o espiral tem que ficar dentro dessas linhas. Ó. Vamos de novo. Isso aqui a gente faz com a mão solta, mas a gente vai sempre tentando controlar. Olha só o que acontece. Olha que legal isso aqui. Aqui passou demais. Eu tentei descer um pouquinho. Aí eu me senti confortável, passei mais. O que aconteceu? Lá eu fui lá embaixo, ficou faltando uma distanciazinha. Depois eu tentei repor, aí fui ficando confortável. Opa, volta um pouquinho. Voltei demais, avancei demais. É muito legal ver como o nosso cérebro ele vai funcionando nisso aqui, vai funcionando pra gente manter o controle aqui, né? Enfim, vamos lá, de novo. Ó, mesma coisa ali, ó, passei demais, eu volto. Aí, tá? Então, esse exercício a gente vai fazendo aqui com os espirais. Agora a gente vai fazer um exercício bem legal também, tá? Que é o de círculos. Então vamos lá, ó. Fez um círculo, tá? Não se preocupa em, ele não fechou, não ficou perfeito, não tem problema, tá? Fez um círculo, certo? Vem e faz outro. E a gente vai preenchendo aqui, ó. Vai preenchendo todo o espacinho de círculos, tá? Ah, mas o meu círculo não é bom. Então, por isso que a gente tá treinando, o meu também não é bom. A gente vai treinando justamente pra conseguir melhorar, certo? Então, lá, ó. Vai enchendo de círculos, certo? Quiser fazer uns pequenininhos assim, ocupa o espaço, pega uns maiores. Ó. E a gente vai preenchendo aqui, tá? Uma coisa legal que a gente não falou sobre linhas, eu vou usar até aqui como exemplo, tá? A espessura da linha, ela pode determinar pra gente o que tá na frente e o que tá atrás. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu marcar
muito bem esse... Oxi. Se eu marcar muito bem esse primeiro círculo, tá? Ó. Fiz muita linha nele, tá? Ó. Só o traço dele, lógico, todo zoado, já destaca ele, esse círculo dos outros. Então vamos lá, vamos pegar mais um aqui e destacar mais um, ó. Estão vendo que só usando a linha mais grossa, a gente consegue ter o destaque para outras coisas, certo? Então aqui já fechou até um robozinho, ó. Fechou até um robozinho aqui. Tá? E aí a gente vai fazendo círculos assim, ó. Círculo, círculo. Tá? Vai fechando. Se quiser pode mudar a espessura do traço, coisa assim, tá? A gente pode pegar, ó. Como mudando a espessura do traço, a gente já tem mais direção do olhar, né? E vocês vão ver que é muito mais fácil fazer isso no papel, esse tipo de treino aqui no papel, do que no digital, né? O digital aqui tem que dar uma adaptada e tal, mas no papel é bem fácil de fazer isso aqui, bem mais tranquilo, tá? Então não se apeguem muito, ó, nesse exercício, tá? Ah, o círculo tem que sair perfeito. Olha que sem graça que é um círculo perfeito. Aqui, ó. Tá? Não é isso que a gente quer, a gente nem chegaria nisso no círculo perfeito, tá? Então a gente vai trabalhando brincando aqui, ó, certo? Soltando a mão cada vez mais, tá? Importante estar com a mão solta, ó. Aqui eu vou fazer quase nada de força. Vou fazer quase nada de força aqui, ó. Ó, olha que legal. E aí esse exercício aqui que a gente faz agora, tá? O próximo também é de círculo. Mas agora, o nosso círculo, ele vai seguir uma linha de ação. Lembra a nossa linha de ação? Ó. Então agora a gente vai fazer um círculo com variação de tamanho, certo? Ó. Aí trabalha também, brinca assim, ó, de começar pequenininho e aumentando e depois ir diminuindo de novo. Tá? Isso aqui dá pra gente brincar o quanto a gente quiser. Ó, engrossou. Vai afinando. Vai engrossando de novo. Tá? Então aqui dá pra gente trabalhar várias vezes, várias formas, enfim, tá? Principalmente no círculo. Esse aqui é legal de fazer, tá? Eu gosto bastante de fazer esses exercícios assim. Ó. Que a gente vai treinando, vai soltando um pouco mais a mão, né? E sempre dá pra gente aproveitar isso aqui pra sair alguma coisa, assim, além do próprio exercício em si. Dá pra ter algumas ideias de movimento, como por exemplo aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber que seria como se fosse um rosto olhando de lado, né? Um bonezinho ali, né? E a pessoa com movimento aqui, ó. Aqui pode ser a parte do peito, a cintura. E aqui a gente tem a calça, ó, a perna da pessoa, né? Então a gente consegue ir buscando inspirações aqui e tal, enfim, né? Mas o objetivo aqui é a gente ficar brincando com o círculo. Vocês podem ver que eu disperso muito fácil, né? E o final que a gente vai fazer agora, dos círculos, é o mesmo que a gente fez dos... Como é que é o nome daquele coisinho? Dos espirais, tá? Só que aqui, ó, a gente vai fazer agora o círculo aqui dentro. A gente vai tentar botar o círculo aqui dentro, tá? Aí, ó. A gente vai trabalhando isso aqui, botando o círculo aqui dentro. Vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo os exercícios, a mão de vocês vai ficando mais solta. Isso é bom e também é ruim, porque começa a fazer os negócios meio zoados, assim, sabe? Mas vai soltando bem a mão mesmo, deixa ela bem leve, bem tranquila pra trabalhar sem se preocupar muito, tá? Então aí a gente tem mais esse exercício aí bem legal de fazer. Na próxima aula a gente vai falar sobre o gestual. Então esses exercícios, eles são bem importantes da gente fazer, porque quando a gente for pro gestual a gente vai se aproveitar muito desses exercícios, tá? Então vamos lá, ó. Os exercícios que a gente vai fazer agora é o CSI. Basicamente as formas que a gente vai encontrar os nossos traços. Então, traços em forma de C, tá? Então, aqui no caso é U, né? Mas a gente vai, se virar ele fica em forma de C. E aí vocês podem ir trabalhando isso aqui, ó. Não fecha o círculo, tá? É um semicírculo, não fecha ele, ó. E dá pra ir trabalhando. Vocês podem ver, olha como tudo vai fazendo sentido, né? Aqui, ó, é como se a gente tivesse uma metade de um olho,
Ó. É como se a gente tivesse uma metade de um olho. E aqui é a bola do olho só, no caso, né? Sem a caveira, claro. Então, o C é uma das formas que a gente vai trabalhar bastante. Então, vocês podem ir brincando bastante com essa forma aqui. Tá? Então, é o C. A gente vai fazer também o S. E o S, ele pode ir de várias formas, tá? Ele pode ir de lado, assim, enfim, tá? O S é uma das formas mais... É a forma mais fluida, na verdade, que a gente vai fazer, né? E é a que a gente usa pra fazer a força também. A linha de força, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar o C, o S... E o outro formato que a gente vai encontrar é o I, certo? Então, esse I é importante, é que é um traço reto, no caso, né? Aquele ponto, ponto, traço, 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 né? É um traço reto só, mesmo, tá? Então a gente pode ir fazendo esse traço reto de várias formas, de vários ângulos, vários sentidos, como ficar fácil pra gente ou não. É legal também a gente fazer o seguinte, ó. Vai traçando sempre num sentido, depois volta, vê se consegue manter a mesma distância aqui, ó. Tá vendo que tem uma diferença grande? Então, esse I, ele vai estar em várias formas aqui, tá? Inclusive, a gente pode ir percebendo já algumas formas que a gente vai fazer logo em seguida, né? Tá? Ó. Então, a gente vai trabalhar basicamente com essas três formas. O C, o S e o I, tá? E esse exercício aqui vai acabar nos guiando para os próximos treinos, para as próximas coisas que a gente vai fazer tudo, que é exatamente esse CSI. Então é isso, galera. Sobre essa aula, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês façam os exercícios, nos marquem lá no Insta para todo mundo ir se motivando também a fazer. A gente vai acabar compartilhando o trabalho que a galera mandar pra gente. A gente vai sempre tentar compartilhar lá no Insta, né, nos stories, marca a gente lá e tal. Sempre que possível, né, porque também não dá pra gente ficar só lotando os stories lá de conteúdo. Mas, enfim, tá? E aí, é isso aí. Na próxima aula a gente vai falar sobre gestual e vai ser bem bacana. Tá bom? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não vou me alongar muito aqui. Eu queria agradecer a todo mundo aí que tem nos apoiado, todo mundo que tá acreditando nesse projeto e dizer pra vocês que esses estudos, eles vão ser bem aprofundados. A gente vai estudar bastante coisa, talvez algumas coisas fiquem meio caóticas, mas, enfim, espero que vocês consigam compreender isso, mas a gente vai estudar essa parte de desenho, esses fundamentos, e logo logo a gente vai... Logo não, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai conseguir criar desenhos novos, a gente vai conseguir trazer uma coisa muito boa pro cenário de tatuagem, e espero que vocês estejam juntos com a gente aí nessa. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, hein? Valeu!